a qual escreveu o apóstolo Paulo, capítulo 4, no seu verso 7, depois nós iremos para Jeremias 18. Segunda epístola, a qual escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, no seu verso 7, depois nós iremos para Jeremias 18, do 1 ao 8. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, amém também. Então, eu vou ler capítulo 4, no verso 7. E aqueles que puderem ficar de pé em reverência à palavra, podem se colocar de pé. Capítulo 4 de segunda epístola, a qual escreveu Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, no verso 7. Depois iremos para Jeremias, capítulo 18. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu vou repetir. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Jeremias capítulo 18. Texto muito conhecido pela igreja, pelos irmãos, muito pregado, mas Deus, da mesma forma, Ele não despreza o seu povo vazio, continuará falando. Vai dizer a palavra, Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 8. Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Eu vou repetir: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Era mais de uma. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Eu vou repetir: se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Tome seu assento dando glórias ao Senhor. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus e glorioso Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui. O Senhor já foi falar na tua palavra. Continua nos usando. O Senhor já falou por intermédio das suas oportunidades distribuídas, mas o Senhor continuará falando com a tua igreja através da tua palavra. Usa-me, Senhor, nesta noite para transmitir as tuas verdades, Senhor, ao texto que foi lido, para que o teu povo possa sair daqui alimentado, Pai, regozijante, e que assim a fé possa ser acrescentada. Pai, para a glória do teu nome, manifesta o teu poder, a tua glória, Senhor, para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 18, Apolemos, o livro de Jeremias. Deus, ele vai fazer o seguinte: a nação de Israel estava em um declínio espiritual. Todo mundo conhece a história, o contexto da história da nação de Israel. A nação de Judá, o reino do sul, estava em declínio. A situação espiritual daquele povo era uma de extrema apostasia. O que é apostasia, Leandro? É o afastamento da fé. Estavam servindo outros deuses. Porém, Deus levanta os seus profetas qual usados para falar ao povo a mensagem de Deus. É nada mais, nada menos do que um representante de Deus para transmitir ao povo a mensagem de Deus. Porque nós precisamos, irmãos, entender uma coisa. O Senhor levanta os seus profetas em Israel
para fazer com que Israel voltasse à verdadeira adoração, ao verdadeiro culto, ao Deus de Israel. Deus fala para Jeremias: Jeremias, faça o seguinte, se põe de pé, vai no lugar que eu tenho te ordenado, desce a casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir não as palavras do povo, mas as minhas palavras. Jeremias se põe de pé logo e vai àquela casa. Olhe para o seu irmão e diz: ele é especialista no que faz. Você precisa somente entender isso, grave isso até o final do culto. Ele é especialista no que faz. Você já entendeu isso? Grave na sua mente, no seu coração e diga: ele é especialista no que faz. Nós vamos analisar esse texto. Ele vai na olaria, só que dentro disso ele vai ver o oleiro trabalhar. E dentro da olaria havia algumas coisas que o oleiro precisava para trabalhar. Só que o interessante é que dentro de uma olaria, aonde se faz vasos, se mexe com esse tipo de coisa, não tem nenhum tipo de lata de lixo, de descarte. Não há nenhum tipo de lixo para descarte da matéria-prima. Não haveria nenhuma lixeira para isso, porque ele sabe, porque ele é especialista no que faz. Aleluia! Porque no momento em que o vaso se quebra, o oleiro ele tem que fazer o seguinte: ele vai para dentro da olaria, ele vai fazer o quê? Vai trabalhar no vaso. Ele não vai jogar o vaso quebrado na lata do lixo, porque ele é especialista em fazer obras quebradas. Ele não joga fora o que se quebrou, pelo contrário, ele faz do velho um novo vaso. Na olaria de Jesus não há lixeira. Na olaria de Jesus não há nenhum tipo de descarte, porque o mestre que trabalha no vaso, mesmo ele quebrado, ele tem o poder, porque ele é mestre em excelência, ele é mestre por excelência em refazer o que se quebrou. Não há lixeira. Para mim e para você pode ter descarte. Você pode olhar para o irmão e dizer: não presta mais, o vaso quebrou. Para Jesus não, ainda tem solução. Para você que se quebrou, ainda tem solução. Jesus ainda vai te usar. Aleluia. Você pode estar olhando para você e olhar: Senhor, eu me quebrei, mas Jesus está dizendo: a minha olaria não tem descarte, porque eu sou mestre por excelência. Eu sou especialista no que eu faço. Sabendo que ele é mestre por excelência, sabendo que ele é especialista no que faz, não tem lixeira, não há descarte. O mundo secular olha para mim e para você. Se você serviu, está dentro. Se você não serviu, está fora. Só que com Jesus não. Se quebrou, vem para cá, porque tem conserto. Vem para cá, porque tem jeito ainda. Ainda que o vaso se quebra, o oleiro não joga fora, não descarta, não. O oleiro vai fazer o que? Vai o processo de restauração. Deixa eu falar uma coisa esta noite. Se você entrou esta noite aqui quebrado, saiba de uma coisa: o Mestre Jesus, o carpinteiro de Nazaré, está aqui. Aquele que pode fazer e refazer novamente a minha, a tua vida. Aquilo que o homem não faz, ele faz e refaz, porque ele é especialista no que faz. Quem pode restaurar, quem pode somente restaurar o homem, não é a sociedade não é os homens que dizem para a sociedade. A sociedade precisa de educação, precisa de formação, precisa de ser universitários. Não. Muitos filósofos e sociólogos dizem que a sociedade precisa ser
o barro, também há uma bacia. Para que serve essa bacia? O vaso se quebra, o oleiro não joga fora, mas o oleiro vai fazer o que agora os processos para refazer o vaso, do barro, um novo vaso. Dentro da olaria vai haver uma bacia grande, para que possa ser o barro ser submergido nas águas. O oleiro olhando, ele coloca aquele barro, joga na água e deixa ali por um período. E nesse período, o barro fica somente aguardando o trabalhar do oleiro. O barro não fala, o barro não reclama. Por que, Leandro? Porque se o barro reclamar, o processo aumenta. Porque no momento em que o oleiro vai pegar o barro, ele vê às vezes o superficial, nós olhamos o superficial. Só que o oleiro, ele é especialista no que faz. Eu e você pode olhar o superficial, o estereótipo, mas a visão do oleiro é muito mais avançada do que a minha e a sua, porque a minha visão é curta, terrenal, humana, mas a visão do oleiro não. Ela vai, penetra e vai olhando. Se o vaso está bom para ser trabalhado, ele retira. Mas se o vaso reclamar, Leandro, o processo aumenta, porque não é o barro que manda no trabalhar do oleiro, é o oleiro que diz ao barro o tempo, a hora, o momento de trabalhar. Se você ainda não entendeu o processo, Deus está dizendo para você: entenda o meu processo, porque eu sou mestre por excelência e eu sou um especialista no que faço. O barro às vezes tem mania de querer fazer o quê? De murmurar: Senhor, estou esquecido, o Senhor me esqueceu. Mas é Deus dizendo: sei o tempo, a hora, o momento certo de tirar você deste processo. O barro vai começar a falar, só que o oleiro, ele é especialista no que faz, ele aumenta o processo. Só que fora da olaria há um outro processo. Qual, Leandro? O de pisar no barro. Aonde o barro vai sendo pisado. Oh, glória! Aí você chega para o oleiro e pergunta: mas para que este processo, oleiro? Porque você tirou, descansou ele na água, deixou em descanso. Mas por que agora você leva ele para outro lugar e falou assim: não tem somente a água, tem outro? Porque lá eu mergulhei, deixei descansando. Só que esse descanso é para que o barro entenda: quem trabalha sou eu, quem faz sou eu. Não é o barro que tem direito de dizer para mim como eu trabalho, mas é eu que digo ao barro como eu vou trabalhar. O oleiro pega aquele barro e fala: tá bom, chegou outra etapa. Às vezes Deus te tira de uma prova, você fala: Senhor, agora é a hora de cantar. Chegou a hora de cantar, porque o Senhor me tirou de uma prova, mas o Senhor te coloca em outra. É a fase de começar a ser amassado pelo oleiro. Ele vai fazer do outro. Por quê? Porque agora o trabalho não é mais deixar descansar. O trabalho agora é mexer com os pés, amassar o barro. E fala: e o oleiro? Você pergunta para o oleiro, se o barro continuar rígido e se o barro continuar duro, aumenta também o quê? O tempo do processo. E se o vaso começar a dizer para mim e para você, e se o vaso dizer para você, oleiro, que agora ele não vai mais servir na sua casa, tá bom, aumenta o processo, até ele ficar humilde na minha presença. Quando eu vou mexendo, aí, mas oleiro, qual é o período em que o Senhor tira ele daí? É o período que o barro está mole. É quando ele vem para o joelho: Senhor, tem misericórdia. Eu sou um barro, tu és oleiro, trabalha na minha
vaso tem que adorar, seja na prova, seja com dinheiro ou não, seja empregado ou desempregado, o barro tem que fazer o Senhor, eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas te adoro pelo que o Senhor é. Se o Senhor abrir a porta, tu é Deus. Se não abrir a porta, tu é Deus do mesmo jeito, porque o Senhor me deu, o Senhor te deu. Bendito seja. Porque muitas das vezes o ser humano quer falar mais alto. O barro quer ensinar o oleiro a trabalhar. Nós queremos ensinar Deus como trabalha. Mas você precisa entender. Ele é o quê? Especialista. Ele é especialista no que faz. Quem foi que ensinou o nosso Senhor a criar a terra, os homens? A sabedoria estava com ele. Ele é a fonte, ele é a própria sabedoria, diz as Escrituras. E nós muitas das vezes queremos ensinar o oleiro como devemos fazer. Às vezes colocamos coisas nas mãos do Senhor e falamos: Senhor, age dessa forma, porque colocamos o Senhor, o oleiro, contra a parede. Fazendo isso, ele vai aumentar o processo. Ele vai começar a pisar. Glória a Deus. Oh, Deus. Tenha misericórdia de nós. Porque muitas das vezes nós não queremos nos render diante dele. Queremos ser duros, rígidos. Mas o oleiro está dizendo: eu sei trabalhar. Eu sou mestre por excelência. Eu sou artifício, eu sou artesão. Não é você que me diz como eu trabalho, mas é eu que determino como trabalho, como eu vou fazer. Glória a Deus. Qual é a frase? O vaso reclamou. Fica no processo. Oh glória. Passado isso, o barro amoleceu. O oleiro pega da mesma massa, leva para a roda. Chega a fase de fazer o quê? De moldar. Aleluia. E eu falo, dê glória a Deus por isso, porque muitas das vezes nós precisamos ser moldados por Deus. Muitas das vezes precisamos ser colocados na roda de Jeová. Muitas das vezes precisamos estar lá: Senhor, faça-me, refaça, se preciso for. Aleluia. Glória a Deus. Vai para a roda. Chega agora a vez do oleiro fazer o que? Trabalhar por dentro. Porque vaso não se dá forma a ele por fora. Vaso se dá forma por dentro. O oleiro não começa a trabalhar por fora para dar forma ao vaso por fora. Não. O oleiro vai trabalhar por dentro. E ele vai mexer em áreas que muitas das vezes o barro não quer que seja mexido. Aleluia. Às vezes o oleiro vai mexer em áreas que para dar forma ao vaso, ele vai precisar mudar por dentro. E às vezes essa mudança vai gerar o quê? Uma leve pressão da mão do oleiro no nosso interior. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes a gente precisa dessa leve pressão, porque sem essa leve pressão do oleiro, nós não chegamos à forma que o oleiro quer. Porque a forma que o oleiro quer, não, quem determina não é o barro, é o oleiro. Oh glória! Se você não entendeu, eu vou te falar de uma forma mais simples. Se você não entendeu, eu vou te falar de uma forma mais simples. O oleiro às vezes vai fazer o que? Vai te dar uma leve pressão. Mas quem vai te dar a forma de um vaso é a palavra. Ela vai te pressionar. Ela vai te colocar da forma que você precisa estar. Nós precisamos estar. Aleluia. Mas lembre-se, ele é especialista no que faz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é especialista. Vai formar o vaso. Chegou a parte de colocar a mão no barro e pressionar. Só que tem gente entendendo que vaso, a forma dele é estereótipo. Porque muitas das pessoas pensam, muitos de nós pensamos
que o estereótipo, às vezes o Leandro pode estar aqui, mas às vezes o Leandro não pode viver uma vida de acordo com o que está pregando aqui. Não se escandalizem com isso que eu estou falando. Eu estou dando uma ilustração. É o que nós muitas das vezes vemos. Muitas das vezes aqui dentro temos aparência de vaso. Carregamos até mesmo a Bíblia de um vaso. Muitas das vezes carregamos dentro de nós até o nome de vaso. Mas somente pela aparência. Só que eu digo uma coisa esta noite aqui, pela misericórdia do Senhor, hoje o eterno Deus vai mexer em áreas da sua vida, em muita sua vida. Aleluia! Não é para te quebrar, mas é para moldar o seu caráter. Não é para te deixar triste, mas é para te deixar mais parecido com Ele, porque dentro de você carrega um precioso tesouro. Muitas das vezes nós não queremos que o oleiro mexa em áreas que nós não queremos que ele mexa. Só que eu tenho uma coisa para te falar, ele é especialista em moldar vaso, porque ele faz uma leve pressão. E Leandro, e se o vaso começar a reclamar? Não tem problema. O oleiro vai pressionar, mas não, volta para o primeiro estágio, da onde saiu, mergulha na água para amolecer, volta para ser pisado, depois volta para a roda de novo. Aleluia! Aí termina trabalhar do oleiro na sua vida, sou eu e você. Aleluia! Porque se o Leandro reclamar, Leandro, primeiro estágio, você precisa ainda ser submergido nas águas. E depois volta para ser pisado para aprender a ser humilde. Mas enquanto isso, se você está no estágio em que o oleiro está te formando, vai fazendo uma coisa, vai glorificando a Ele, vai glorificando a Ele, porque no momento certo, Ele vai te moldar, aleluia! Ele vai deixar do jeito que Ele quer na presença dEle. Você vai entrar pelo jeito dEle, pela forma dEle, porque Ele é especialista no que faz. Ele vai dar forma. Dando esta forma, o vaso ainda não tem tanta rigidez. O vaso precisa de criar uma estrutura. O vaso precisa ter uma estrutura, porque o vaso ainda está mole. Ele não serve ainda para o destino final da sua utilidade. Ele precisa ainda ser trabalhado mais um pouco. E qual é o último estágio? É a fornalha. Aleluia! Por incrível que pareça, esses processos todos, o último estágio, você pensa, agora ficou, depois de formado, o vaso vai fazer o que agora? Vai servir para a sua utilidade final, o uso. Só que não. Tem um último estágio, e esse precisa ser suportado, ainda mais, com o quê? Com resistência. Aleluia. Dizendo, Senhor, eu estou aqui, aleluia, porque nós estamos vivendo um período da igreja, que as pessoas não perseveram mais na fé. Qualquer motivo para elas é o que? Eu vou embora, eu vou deixar da igreja, porque nós estamos tão frágeis que o último estágio precisa ser o quê? Resistir com perseverança. As pessoas não estão perseverando mais. Qualquer coisa é motivo de fazer o que eu vou abandonar a fé. Só que no culto de missão desta noite, Deus está dizendo, eu ainda trabalho nos vasos. O mundo pode ter dito não presta, mas aqui na minha casa ainda tem utilidade. Você agora isso não presta mais. Joga de escanteio, descarta, venha para cá, Jesus te faz de novo. Isso, aleluia. Todas as. Paulo vai dizer que ele era uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, nós precisamos entender que em
criar resistência. E essa parte é a parte aonde o barro, já não mais barro, agora formado pelo oleiro, é introduzido na fornalha. Introduzido na fornalha, fica um período, depois de formado, para criar resistência dentro da fornalha. O oleiro deixa um período, isso se chama cozinhar o vaso, vai cozinhar, vai passar o processo, vai ter prova, vai ter luta, mas é para você entender, crie resistência. O Senhor está dizendo: eu estou te apertando, eu estou te moldando, porque o destino final é a utilização da sua vida para a minha glória. Coloca dentro da fornalha. O vaso não racha. Se deixar muito tempo, o vaso começar a se rachar, volta para o primeiro estágio. Mergulha, processo de pisar, formação, fornalha de novo. Enquanto eu e você dentro da fornalha, nós não racharmos, ele não nos descarta, ele reutiliza novamente, passando para o primeiro estágio de novo. Sim. Só que como o Leandro, o oleiro, sabe que o vaso está pronto, da seguinte forma, tirando da fornalha, ele vai fazer o quê? Vai pegar o vaso na mão, colocar e encostar o ouvido no vaso, vai dar um toque de leve, a ponta do dedo, e o som emitido pelo vaso vai dizer se o vaso está pronto ou não. Aleluia. Qual é esse som, Leandro? Há um som de um coração quebrantado. Ele não rejeita. Qual é o som? É um som de adoração que deve entoar na minha e na tua boca. É um som de adoração dizendo: o Senhor trabalhou na minha vida. E eu resisti como? Eu resisti reclamando não. Eu resisti murmurando não. Eu resisti fazendo o quê? Eu resisti adorando. Porquanto o vaso oleiro estava trabalhando, o vaso estava adorando. Então esta noite entenda uma coisa: você que é barro, você que é vaso, enquanto o oleiro te trabalha na sua vida, glorifica o nome dele, entoa uma vontade para ele, glorifica o nome dele, porque ele sabe, ele é especialista no aleluia. Ele sabe quando o vaso está preparado, porque o som de um vaso preparado não é o som de alguém que murmura, ou de alguém que sai dizendo: Senhor, o Senhor me esqueceu na fornalha. Não, é Senhor, em meio às tribulações, em meio às aflições da vida, eu continuo clamando, eu continuo adorando, seja na prova